15 de julho, sexta, lição 3, jovens. Tema: imutável. Se fosse possível mudar ou anular a lei, Cristo não precisaria ter morrido. Porém, anular a lei seria imortalizar a transgressão e colocar o mundo sob o domínio de Satanás. Foi porque a lei é imutável, porque o ser humano só pode ser salvo pela obediência aos seus preceitos, que Jesus foi erguido na cruz. No entanto, os próprios meios pelos quais Cristo estabeleceu a lei foram apresentados por Satanás como destruindo-a. O último conflito da grande luta entre Cristo e Satanás será a respeito disso. Agora, Satanás alega que a lei pronunciada pela própria voz divina é defeituosa, que certas exigências dela foram anuladas. Esse é o último grande engano que ele trará sobre o mundo. Não necessita atacar toda a lei. Se pode levar as pessoas a desrespeitarem um só preceito, já alcançou seu objetivo. Consentindo-se em transgredir um preceito, as pessoas são colocadas sob o poder de Satanás. Substituindo a lei divina pela humana, ele tentará dominar o mundo. Essa obra é predita na profecia. Sobre o grande poder apóstata, que é representante de Satanás, foi declarado: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Daniel 7, 25. A lei de Deus proíbe trabalho secular no dia de repouso do Senhor. A atividade que constitui o ganha-pão deve ser interrompida. Nenhum trabalho que vise prazer ou proveito mundano é lícito nesse dia. Mas, como Deus cessou seu trabalho de criar e repousou no sábado e o abençoou, assim o ser humano deve deixar as ocupações da vida diária e dedicar essas sagradas horas a um saudável repouso, ao culto e às boas obras. O Desejado de Todas as Nações, páginas 156, 157. Deus colocou o ser humano debaixo da lei, como condição indispensável de sua própria existência. Ele era um súdito do governo divino, e não pode haver governo sem lei. Deus poderia ter criado a humanidade sem a possibilidade de transgredir a sua lei. Poderia ter privado a mão de Adão de tocar no fruto proibido. Nesse caso, porém, o ser humano não teria sido um agente moral livre, mas um simples robô. Sem liberdade de escolha, sua obediência não teria sido voluntária, mas forçada. Não poderia haver desenvolvimento de caráter. Essa maneira de agir seria contrária ao plano de Deus ao lidar com os habitantes de outros mundos. Seria indigna da humanidade como um ser inteligente e teria apoiado a acusação feita por Satanás de que o governo de Deus é arbitrário. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 49. O Salvador não viera para invalidar o que os patriarcas e profetas haviam declarado. Todas as verdades da palavra de Deus tinham vindo dele. Porém, essas inestimáveis joias haviam sido postas em falsos engastes. Sua preciosa luz havia sido usada para servir ao erro. Deus queria que essas joias fossem tiradas desses encaixes do erro e recolocadas na estrutura da verdade. Unicamente uma divina mão podia realizar essa obra. Por sua ligação com o erro, a verdade tinha estado a serviço da causa do inimigo de Deus e do homem, mas Cristo viera para colocá-la onde pudesse glorificar a Deus e realizar a salvação da humanidade. O Desejado de Todas as Nações, página 222. Lei, ainda preciso disso? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Salmos 19, 7 e 8.
Em diversos debates falamos da lei e do seu papel na salvação dos seres humanos. Mas será que entendemos de fato o que é a lei, para que ela serve e como sua obediência beneficia nossa vida, nosso caráter e nossa conduta? Às vezes descrevemos a lei como algo ruim, impossível e até mesmo descartável, mas Ellen White declara que a lei de Deus é uma expressão da natureza divina. É uma personificação do grande princípio do amor e, por isso, o fundamento do seu governo no céu e na terra. Caminho a Cristo, capítulo 7. Além disso, Paulo declarou em Romanos 7, 18 e 19: Na minha carne não habita bem nenhum, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Portanto, se a lei de Deus é a expressão da sua própria natureza, também posso entender que viver segundo a lei de Deus seja a atuação dele em minha vida. E quando eu pratico sua lei, isto é, na verdade, Cristo vivendo em mim. Assim, da mesma forma que não posso expressar a natureza divina por mim mesmo, sozinho não posso obedecer de forma completa a lei de Deus. Mas quando eu amo a Cristo e Ele habita em mim, Ele produz em mim obras de justiça e de obediência. Ellen White ainda completou este assunto dizendo que a suposta fé em Cristo que leva a pessoa a se esquivar da obrigação de obedecer a Deus não é fé. Então, se o amor de Cristo estiver implantado em nós, é claro que viveremos em obediência à lei de Deus. Caminho a Cristo, capítulo 7. Diálogo aberto. Que tipo de retribuição eu tenho em obedecer à lei? Você acha possível obedecer à lei de forma unicamente humana? Por quê? Em algum momento de tentação, Jesus já ajudou você a obedecer? Pelo fato de sermos pecadores, somos incapazes de obedecer à santa lei de Deus. Ao você aceitar a Cristo como Salvador, Ele substituirá seu caráter pelo dele. Você passará a viver segundo sua lei e será aceito diante de Deus. Bem, amanhã tem mais. Quinta lição. Bom dia! Feliz sábado!